Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski e neste vídeo, como prometido, falarei para vocês sobre a monarquia paulista. E sim, esse é um tema que alguns já vêm pedindo há um tempo, depois que eu mencionei a possibilidade de a família real Orleans Bragança não ter sido a única família real existente em solo brasileiro. E pois bem, vamos a este vídeo interessante que é sobre a monarquia paulista. Embora tenha sido uma monarquia muito breve, ela existiu, ocorreu, e tanto que ocorreu que o próprio Dom Pedro I a reconheceu quando ele disse que ele não foi o primeiro rei dessas terras no Brasil. Pois é, né? Meio chocados? Primeira coisa, durante o período da União Ibérica, que o rei de Portugal foi o rei da Espanha, em função da casa de Avis não ter deixado nenhum herdeiro e o herdeiro mais próximo deles foi o rei da Espanha e por consequência unificou os reinos, as colônias do Brasil foram, pelo menos as do sul e sudeste, foram completamente ignoradas pela coroa espanhola. Então se criou nessa região uma zona de grande autonomia. Eram colônias de povoamento e praticamente independentes do reino em si, que recebiam muito pouca atenção, era povoamento, muito pouca coisa era cobrada dessas colônias no passado. Então aqui floresceu uma sociedade com características próprias, podemos dizer. Principalmente São Paulo para baixo, assim. Os bandeirantes estabeleceram uma sociedade com características extremamente próprias, sem escravagismo. Além de tudo, por ser uma colônia de povoamento e haver várias colônias de exploração ao redor, se criou um grande incentivo para a produção e comércio com essas colônias. Então, começou o princípio de uma sociedade de comércio, de trocas e coisas assim, durante esse período da União Ibérica. E, lógico, por ser uma sociedade florescente, ter nobres e pessoas de poder ganhando bastante com isso, nobres eles ostentavam títulos de nobreza, porém nobre mesmo, de tradição, talvez muitos não fossem em si. É bom ressaltar isso porque a gente é um canal medievalista, né? Mas talvez fosse até um detalhe não tão importante em si no caso, mas em função de eu falar de nobreza em outros vídeos, eu achei importante situar isso aqui. Mas enfim, os poderosos locais estavam ganhando bem com isso, porque estavam fazendo comércio, estavam tendo suas trocas, tinham seus empreendedores, estavam ganhando dinheiro com isso e coisa assim. E haviam vários fazendeiros influentes aqui no estado de São Paulo nessa época, com suas grandes produções que provavelmente seriam vendidas para as outras colônias. E dentre eles tinha o Amador Bueno da Ribeira. Como o próprio nome dele diz, ele era fazendeiro da Ribeira, do Vale da Ribeira. Vale do Ribeira hoje. Enfim, após esse período de florescimento da sociedade, teve, por fim, a ascensão de Dom João de Orleans Bragança. A ascensão da Casa Bragança em Portugal quebrou a unidade ibérica. E que, por consequência, esses mesmos novos reinantes de Portugal não gostavam muito da ideia da colônia fazendo comércio com as colônias espanholas e coisas assim. Eles queriam ter o controle e queriam retomar o controle das próprias colônias no Brasil em si, que já eram mais negligenciadas por eles até então. Então eles intensificaram controles e os paulistas responderam. Eles responderam escolhendo um novo rei para eles, que foi Amador Bueno, que foi aclamado como rei de São Paulo pelos poderosos locais no dia 1º de dezembro de 1640. Guarda bem essa data. Porém, o próprio Amador Bueno, ele recusou o título. Só que os demais senhores paulistas não aceitaram isso dele e continuaram o considerando rei. E nisso ele teve que se refugiar num mosteiro, mais especificamente no mosteiro de São Bento, que hoje fica em São Paulo, no centro da cidade. E lá ele permaneceu. O reino da colônia de São Paulo permaneceu sendo administrada pelos poderosos locais. Uma coisa importante ressaltar do porquê que ele foi nomeado como rei é porque ele era o antigo governador da província de São Vicente, atual estado de São Paulo. Ele era o governador dessa província na época. Este foi o motivo de ele ser aclamado rei. E então, durante esse tempo, até o dia 3 de abril de 1641, 4 meses depois, ele ficou lá exilado no mosteiro e os poderosos paulistas governavam o reino paulista. E só então, em 1641, que formalmente todos aceitaram a coroa de Dom João IV. Porém, porque Amador Bueno não governou, né? Ele teve seu reinado dentro de um mosteiro, o qual ele se recusou a fazer parte. Um adendo ao vídeo aqui da monarquia paulista, que eu não poderia deixar de ressaltar, é que, porém, a história não acaba por aí. Uma vez que, embora o Amador Bueno tenha desistido de seu trono e São Paulo tenha voltado a ser parte das colônias portuguesas, 60 anos mais para frente, aproximadamente, os descendentes de Amador Bueno foram os líderes responsáveis pela Guerra dos Emboabas, que foi mais uma grande guerra nativista paulista, onde neste caso eles não tentaram a independência diretamente, mas apenas tentavam proteger a autonomia de seus próprios territórios, coisa que fracassou e por isso hoje existe um estado chamado Minas Gerais.
mas para ver como elementos da monarquia paulista continuaram existindo. Eles permaneceram sendo líderes paulistas com grande força militar, lideraram vários ataques contra os emboabas, que eram ou portugueses ou colonos oriundos de outras regiões do Brasil, e apesar do resultado catastrófico, podemos ver aqui a remanescência do que foi a monarquia paulista, de certa forma. Porém, anos depois, mais para frente, quando Dom Pedro I fez a independência, ele fez questão de ressaltar que foi aclamado na mesma terra aonde Amador Bueno da Ribeira foi aclamado, reconhecendo-se assim o segundo monarca existente em solo brasileiro. Segundo monarca brasileiro existente em solo brasileiro. Isso é importante ressaltar porque, para aqueles que pensaram que só houve uma família real brasileira, o próprio membro da família Orleans Bragança reconheceu a existência da outra. Então, nisso temos aqui a história da monarquia paulista. Uma monarquia que durou 4 meses, foi muito mais uma monarquia parlamentarista também, como podemos ver, uma vez que o próprio rei não desejava ser rei, fez de tudo para não reinar, e no final até conseguiu não reinar, mas que durante um tempo, esse estado aqui foi um reino independente, foi um território independente, mesmo que por 4 meses. Bom, nobres amigos, e tem uma coisinha aqui a mais que eu descobri sobre o Amador Bueno, só de curiosidade. Eu descobri que a esposa do Amador Bueno possui laços sanguíneos com a minha família, da parte portuguesa, não da parte iugoslava. Mas é um parentesco distante. E com certeza não, eu não descendo dele, porque os meus parentes portugueses chegaram no Brasil muito depois dele. Então não, é só um laço sanguíneo distante. Porém, aqui confirmado na história, realmente há um parentesco sanguíneo mínimo, né? Mas isso é só uma curiosidade histórica, não tem grande efeito nenhum. Bom, nobres amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Não foi lá uma grande coisa. Se gostaram, por favor, deixe seu like e até a próxima, nobres amigos.